Afronautas, bom, eu estou travada, já percebi isso. Olha que eu estou com a internet a cabo. Imagina se eu tivesse com Wi-Fi. Afronautas, boa noite, boa tarde, bom dia para quem assistir nos demais horários. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais uma transmissão ao vivo do nosso Pensar Africanamente, nossa ferramenta de luta, nossa ferramenta de disseminação de conteúdos para o empoderamento das nossas lutas por equidade e por justiça. Hoje nós estamos iniciando uma série de diálogos propostas por um grupo de pessoas que vocês vão conhecendo no processo, sobre o SUS. E esse primeiro tema, País das Desigualdades, Terceirização do SUS e a Política de Saúde Antirracista, é como que uma introdução a diálogos que nós faremos na sequência. Vocês que estão aí, por gentileza, nos ajuda a disseminar o link e arrastar geral para cá. Nós estamos no YouTube, Pensar Africanamente, estamos no Facebook, Pensar Africanamente, onde você já tiver, já deixa seu like, pega o link, dissemina nos seus grupos, nas suas redes sociais. Esse tema tem uma pertinência imensa para o momento que nós estamos vivenciando, então vamos arrastar geral para cá para acompanhar o nosso diálogo de hoje. Conosco aqui, bom, antes de apresentar, deixa eu ver quem já está aí no chat, Sírios Oliveira, total tristeza ao pensar nessa manchete do nosso encontro de hoje, minha irmã, Sírios, aliás, deixa eu puxar logo os convidados para cá, enquanto a gente vai fazendo esse diálogo inicial com o pessoal que está aí nos acompanhando. Então, Sírios Oliveira, que é a nossa afronauta fidelíssima, está sempre aqui conosco, lamentando a realidade atual que nós estamos vivenciando. Will Amaral, salve o SUS, seja bem-vindo. Mari Noeli, sempre aqui conosco, boa noite, esperando com ansiedade a discussão de tema tão relevante e tão polêmico. Abraço, Silvani e equipe. Carmen Jacira, Alva Almeida, ansiosa pela discussão, Articulação Nacional de Enfermagem Negra São Paulo. Alva, que está também nesse processo de articulação da discussão que nós faremos e da sequência, estará num dos nossos diálogos aqui na sala também. Heitor Martins Pasquim, deixa ver, Isabela Morim, queridíssimo Adão Oliveira, nosso decano aí, do movimento negro, do MNU, e na medida que vocês vão disseminando, as pessoas vão chegando. Se você estiver no Facebook, você compartilha. Se estiver no YouTube, compartilha. Se dependermos do algoritmo, nossas pautas não vão um passo além. Então, nós dependemos de cada um e de cada uma que se somam conosco nesses processos de luta. Vamos fazer aquela brevíssima apresentação da nossa convidada e dos nossos convidados, pessoas que vocês já conhecem, mas a gente faz aquela apresentação protocolar. O doutor Alexandre Marinho, que é doutor em Economia pela FGV, pós-doutor em Administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do IPEA, professor associado da UERJ, foi membro da Câmara Técnica Nacional do Sistema Nacional de Transplantes, é coautor de livros sobre economia e saúde, publicados pela Fiocruz, CONAS, OPAS, IPEA e EduERJ, tem artigos publicados em periódicos nacionais e estrangeiros e trabalhos científicos apresentados no Brasil e no exterior. Orientou várias dissertações e teses sobre economia, administração pública e saúde pública. Foi chefe e vice-chefe do Departamento de Análise Econômica da FCE-UERJ, foi superintendente-geral de serviços e assessor da reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora Regina Goulart, nossa cota Mulangi, que vocês conhecem tão bem, vocês que acompanham o canal, anda sumida do canal, mas nós temos um acervo imenso de diálogos que ela já fez aqui, aí à disposição de vocês. Ela que é médica pediatra, professora de pediatria da Universidade Católica de Pelotas, presidente do Conselho da Mulher de Pelotas, conselheira nacional do CONSEA,
bolsista da Fiocruz em projeto de medicina tradicional africana e matriz africana, participa da Comissão de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP e participa da Comissão de Ancestralidade do FONSAMPOTMA, Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, e participa também da FBB-SAM. Eu não identifiquei a sigla, depois ela nos diz o que é. E também o Dr. Gastão Wagner de Souza Campos, professor titular no Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, é médico sanitarista, mestre e doutor em saúde coletiva, autor de vários livros e artigos nos quais propõe importantes avanços na gestão e atenção no SUS. Muito bem, está aqui conosco também, mas hoje, mais na audiência, a doutora Maria Inês Barbosa, que vocês conhecem também, já esteve no canal mais de uma vez. Olha aí, eu não disse que vocês vão compartilhando, as pessoas vão chegando, mais pessoas chegando aí. A Márcia Emê dizendo, sensacional a cada momento, um aprendizado indescritível. E é isso, minha irmã. Aprendizado necessário, porque vivemos tempos de muita luta. A Cota Mulangi está com instabilidade da internet, porque em Pelotas está chovendo muito. Agora há pouquinho ela teve a internet dela caiu, travou, mas ela deve voltar porque a gente é assim, a gente cai e levanta rapidinho. Então, daqui a pouquinho, com certeza, a Cota Mulangi vai estar aqui de volta. Mas vamos começar então ouvindo Alexandre Marinho, por gentileza, bem-vindo ao Pensar Africanamente, nós já tínhamos tentado combinar um diálogo aqui, finalmente deu certo. Muito obrigada, por gentileza, é contigo. Abrir seu microfone. Ok. Então, muito boa noite a todos e todas que nos ouvem, nos assistem. Eu também faço questão de agradecer a senhora Silvani pelo convite, honroso, mais do que honroso, aos colegas que vão estar debatendo aqui conosco nessa mesa virtual, digamos assim. Bom, primeiramente, eu acho que eu faço já inicialmente uma constatação que é fruto de reflexão de muitos anos, de muito tempo, que eu já trabalho com essas temáticas, que a medicina privada, individualista, liberal de mercado, e o que eu chamo de suas transformações parasitárias do setor público, elas são inaptas à luta antirracista em saúde. E por que elas são inaptas? Porque é de conhecimento de todos a conformação estrutural do racismo no Brasil. Essa conformação estrutural, que se desdobra também em racismo institucional, ela leva a uma contradição no sentido de que você tem atores importantes no que eu chamaria de aparato de saúde brasileiro, e que eu não ousaria chamar de sistema de saúde brasileiro. O sistema de saúde que eu reconheço é o Sistema Único de Saúde. No meu modo de ver, o setor privado ele é um aglomerado de instituições cujo objetivo principal é a obtenção de lucro. Bom, um sistema que tem como objetivo, agentes, instituições, pessoas que têm como objetivo principal a obtenção de lucros, ou mesmo que não seja de lucros, mas que seja de superávites operacionais, o que eu chamo de superávites operacionais, receitas menos despesas, a diferença entre receitas e despesas, que não necessariamente vai gerar lucro contábil,
Então, no caso de organizações sociais, organizações ditas eventualmente como não lucrativas, e nesse não lucrativas tem um monte de coisas que podem se enquadrar, ainda assim, elas podem se esforçar para gerar, para maximizar essa diferença entre receitas e despesas, mesmo que não distribuam lucros. Mas esse superávit, esse excedente, ele pode ser apropriado por gestores, por interessados, por interesseiros, de diversos matizes, e não eventualmente retornam ao sistema, ao que seria o sistema, ao que seria a atenção às populações, e, obviamente, com essa visão fragmentada, porque realmente é cada um olhando para suas contas, eles não vão dar conta de uma questão estrutural e estruturante, que é o racismo que persiste na sociedade brasileira. Então, se nós observarmos um pouco mais de detalhe, né, como o racismo dentro de um aparato, e aí nesse aparato eu incluo o sistema de saúde e fora do sistema de saúde, esses outros conjuntos de agentes, ele causa doenças de maneira direta e indireta, ele causa doenças de maneira direta, isso é amplamente documentado na literatura, causa doenças de maneira direta, desequilíbrios hormonais, sofrimento psicológico e emocional, transtorno de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, sintomas obsessivos compulsivos, parto prematuro, tentativa de suicídio, ou seja, o racismo, isso é documentado em literatura nacional e internacional, ele causa doença diretamente nas pessoas. Então, as pessoas adoecem e existe o adoecimento que eu colocaria crônico, né? Ou seja, você está imerso permanentemente no ambiente racista, então você está permanentemente sujeito a todos esses problemas, e tem também os desdobramentos mais agudos, quando o indivíduo ou um conjunto de indivíduos sofre um ataque racista mais direto, mais pessoal, mais violento. Quem já sofreu esse tipo de ataque sabe o que é isso. A quantidade de dias que eventualmente você leva para se recuperar. Dependendo da situação de saúde da pessoa, isso pode ter implicações muito graves. E tem também as causalidades que eu diria que são indiretas, que são as más condições socioeconômicas, que claramente tem implicação, né? Determinação social da doença, comportamentos doentios, porque aí vem má alimentação, excesso de trabalho, insônia, trabalhos perigosos. Nós temos hoje em dia o que já poderia ser caracterizado como uma pandemia, né? de mortes, por exemplo, de entregadores, motoboys, de policiais e agentes de segurança que operam na linha de frente em determinadas situações conflituosas, né? Pessoas com trabalhos insalubres, perigosos, como limpeza, indústrias arriscadas, né? A terceirização, e também, e uma outra causa indireta importante, é a própria limitação de programas e serviços sociais. Porque, olha, eu não vou fazer esse negócio para negro, eu não vou fazer esse negócio para favelado, eu não vou fazer esse negócio para pobre. Então, determinados programas sociais são subimplementados ou nem são implementados por conta de racismo. E aí, uma outra vertente é que o racismo ele é um obstáculo ao tratamento de doenças. Porque aí o racismo institucional leva a práticas de diversos tipos discriminatórios. Então, também isso é amplamente documentado. Problema de anamnese, que não é feito direito, a quantidade de exames pré-natal, que é do tipo pré-natal, que é muito menor, a anestesia em doses menores, menor tempo de consulta, redução de acesso a serviços, negligenciamento das chamadas doenças de negros, que são normalizadas. O negro alcoolizado é normal, né? Então, ou seja, além disso, você tem uma formação de profissionais de nível superior em saúde que não tem a visão de que o racismo é um fator causador de doença. Então, os currículos das escolas de saúde, em geral, não contemplam
de maneira explícita esse problema como sendo um problema de saúde. Então, ele é reprodutor desse racismo institucional, porque, no meu modo de ver, se você não é antirracista, você está legitimando o racismo. Então, e mais, além disso, o racismo ele causa doenças também em não negros. Por quê? Mesmo que você não seja negro e não seja vítima de racismo, se você vive numa sociedade segregada, violenta, você também está sujeito a estresses. Você também tem medo. A bala da polícia, ela não tem endereço certo. Às vezes aponta para um e acerta em outro. Se você tem uma pandemia e você negligencia o tratamento de uma parcela considerável da população, da maior parte da população, como você vai debelar, né, uma doença infecto-contagiosa, por exemplo, né, se parcela muito grande da população é negligenciada e é mais exposta a risco, e é exposta a risco de maneira descoberta. Não à toa, se eu estiver enganado, me corrijam, a primeira vítima fatal de Covid no Brasil foi uma empregada doméstica, né, negra, que pegou da patroa que tinha vindo da Itália. Então, ou seja, a patroa, no caso, transmitiu, a empregada morreu, mas a empregada eventualmente vai conviver com os familiares que vão passar para outras pessoas que eventualmente são brancas. Eu costumo dizer o seguinte, olha, não adianta você ter o melhor plano de saúde alfa, mega, diamante, ômega, se a sua empregada, se o seu motorista, se o motorista do Uber que você pega, se o motorista do táxi que você pega, se o porteiro do seu prédio não tem uma assistência à saúde decente. Você está exposto. Não existe a possibilidade de você tratar a saúde sob uma visão absolutamente individualista. Então, ou seja, repetindo, né? A medicina privada individualista, liberal de mercado, não vai dar conta desse problema. Tá? Depois, eventualmente, para não me estender muito, a gente pode caracterizar um pouco melhor, né? Eu trouxe aqui alguns dados a respeito dessas instituições, mas, no meu modo de ver, somente o SUS, o Sistema Único de Saúde, pode dar conta da luta antirracista em saúde no Brasil. Tá? Então, essas são as minhas considerações iniciais e eu voltaria depois, se for possível. Muito obrigado. Você traz reflexões extremamente pertinentes e necessárias, né? Extremamente pertinentes e necessárias. Muito obrigada. E nós vamos aproveitar com a tecnologia que você está conectada e, por gentileza, já te passando a palavra. Bem-vinda de volta. Saudações tradicionais a todos, todas e todes. É um prazer de novo estar aqui nessa bancada, principalmente tão bem acompanhada. Não sei se você tem ideia, Silvani, primeiro que provocada por Maria Inês, né? Essa mulher que é, com certeza, uma referência em saúde pública. Gastão, eu não sei se ele vai lembrar, mas Gastão é uma referência para toda a saúde, desde lá da 8ª conferência, eu acompanho e conheço. E é um prazer enorme ver o Alexandre, esse economista, uma coisa que é rara, né? Nós trazer um economista para a discussão de saúde. Primeiro, então, eu queria dizer que o que nos levou a nos somar a essa preocupação nesse tema de hoje é de como é que fica a gente. E aí aqui eu vou me eximir de falar como prestadora de serviço da saúde, como profissional da saúde, mas falar como usuários, pobres seres, usuários do SUS. Dessa complexa relação política, institucional, pública e privada. E o conjunto de marcantes desigualdades que, ao nosso ver, acaba sempre no frigir dos ovos em políticas privativas, com a concentração de recursos a custos de vidas. E que nessas relações, apesar do nosso grito, elas não importam.
é necessário que a gente pense, eu acho que esse conjunto que nós estamos pensando de debate, ele tem que pensar na natureza das organizações que assinam esses serviços de privatização, como ficam os espaços de controle social e governança dessa política social, política de sistema único do SUS, e como vai se dar a análise profunda de políticas que estão conexas, mas vamos combinar, já nasceram contraditórias, que é a criação do SUS, do Sistema Único de Saúde, de 1980, e a lei que gera os planos de saúde seguros e as mudanças, né, da função orgânica do SUS propriamente dita, que inclusive hoje permite a participação de capital estrangeiro na saúde. Às vezes a gente prepara questões e não se dá conta do que foi acontecendo ao longo desses anos, né? Quando cai o INAMPES, que aumenta o poder do Ministério de Saúde, que integram várias políticas, inclusive essa relação pública-privada, e que a gente, quando vai analisar, quando a gente vai estudar, nota que muita coisa mudou, mas menos a relação política pública e privada para a gestão do SUS. E aí, e nos entes federados, principalmente. E aí a gente pode estar se perguntando hoje o que nós temos a ver com isso, né? Povos tradicionais de Mata Africana, população negra em geral. Como é que a gente tem vivenciado isso? Uma das questões que a gente tem visto ao longo é o quanto as pessoas... Foi feita uma propaganda tão bem feita. Sabe que tem um caboclo que eu sigo muito, Caboclo Quebra Tudo, que ele diz que quem sabe contar a história direito muda a vida dos outros. E contaram tão bem essa história do Sistema Único de Saúde, dizendo que ele não funciona, que muitas vezes, quando a gente vai perguntar para os nossos como é que se dá o racismo, ele não acha que é racismo. Ele acha e responde que o SUS não funciona. Uma propaganda muito bem feita, uma propaganda para destruir esse projeto. Ele nasce... Então, o que eu quero dizer é que lá em 1980, quando a gente começa a pensar nessa mudança, ele já nasce com um grande número contrário, que começa a constituir um contrário para terminar. Então, a gente vai vendo que vai se criando legislações, e aí a gente está em plena campanha eleitoral e não se dá conta do papel do legislativo, que vai criando legislações que permitem essa destruição, que também o Alexandre trouxe agora na fala inicial dele. Vai se criando personalidades jurídicas, organizações sociais, fundações estatais de direito privado. E aí eu vou lembrar algo que nós, povo tradicional de Mata Africana, nos preparando para a 17ª Conferência de Saúde, fizemos uma conferência livre, e lá nós tiramos, por exemplo, que nós queríamos ser, sim, reconhecidos como equipamentos de saúde, equipamentos complementares de saúde. E aí, quando eu vou me estudando, viu, Marinês Silvani, para esse momento aqui, vou me dando conta que o nosso povo, por exemplo, não sabe que a própria unidade básica de saúde paga a luz para si mesmo, paga a água para si mesmo. A gente tem ideia que quem é reconhecido como equipamento de saúde é financiado totalmente para o processo, e que não é. Nós desconhecemos, as pessoas desconhecem, o nosso povo desconhece isso. Então, e aí eu fui ver, mas será que a gente estava lutando? Será que ao pedir que a gente era complementar, a gente estava se somando a essa contra política do SUS? Nós queríamos e sonhávamos, sim, com aquele SUS que nós aprovamos. Nós queríamos o reconhecimento da nossa unidade territorial tradicional como equipamento de saúde complementar, mas pensando que era complementar, reconhecendo o SUS, não tomando, não destruindo o SUS. Nós queríamos estar juntos nesse processo. Então, a gente precisa aprofundar de verdade essa relação público-privada que aqui foi colocada. Em 1980, 84, Andreazzi, Ézio, eles já vinham apontando lá atrás
que isto era uma grande armadilha para a destruição do sistema que tirou aquele formato de que a saúde era só para quem tinha trabalho formal, levando em conta que nós somos hoje mais de 70% de trabalho informal, levando em conta que cresce na América Latina este modelo de privatização. O Chile é hoje, e ele está formado exatamente nessa Constituição que vem se formando no Brasil, lembrando que o Rio de Janeiro é um dos primeiros que monta, lembrando que é do Rio de Janeiro que sai uma grande política fascista, uma grande política de destruição, e é o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, essa região sudeste que começa a privatização real, e aí vai para a precarização do trabalho. Para dizer para vocês que eu que sou médica, e assim como os médicos, começa por aí, e são os médicos os formadores de opinião de toda a categoria que trabalha na saúde, são os primeiros a serem privatizados, explorados por próprios colegas, é médico explorando médico, sem garantir um direito trabalhista, garantindo que a gente é tratado como empregado, falsificando o que é cooperativa. Tudo isso está constituído no bojo da privatização. E aí, transformando, como disse o Alexandre, a questão da saúde numa questão altamente econômica e que vai diretamente contra aos princípios do SUS, porque assim, aí a gente começa a pensar em gastar menos, este é o objeto, gastar menos, em cima de uma tal eficiência. Eu sempre me pergunto, eu trabalhava para o SUS, agora só porque eu sou privatizada eu vou ser diferente? Não, quem é mau profissional no SUS, é mau profissional no privado, ele só está acobertado para ser mau profissional, porque a gente não vai poder fazer nenhuma efetivação nessa questão. Então, a gente precisa entender, por vez por tudo, que essa questão ela tem diretamente a ver conosco, que ela tem diretamente a ver com a precarização das profissionais de saúde, dos profissionais de saúde. Inclusive, eu quero segredar com vocês que eu coordenei com o Bedim, em Osasco, a constituição do Programa de Saúde da Família. E eu fui expulsa. Fui expulsa porque eu dizia que a gente não podia considerar o agente comunitário de saúde como um subprofissional da saúde. Que o agente comunitário de saúde ele estava a serviço da comunidade e que nós não poderíamos correr esse risco. É óbvio que naquele momento eles diziam para os agentes de saúde que não, que a gente era contrário ao reconhecimento, que eu era médico. Não, vocês vão se transformar no que se transformaram. Hoje, empregado de político a vereador, que faz trabalho de agenda, que faz e que já está privatizado, inclusive, a questão de quem acessa ou não a unidade básica de saúde. Então, eu queria dizer que as leis de mercado hoje diminuem essas despesas, flexibilizam procedimentos, e aí eles mesmos mandam processar o serviço público. Então, o cara privatiza, paga mal o profissional, não tem direito a férias nem 13º, trabalha 24, 48 horas direto, e quando não oferece o serviço, diz, bota na justiça o serviço público que está colocado. E aí, não há também como não dizer, né, que a gente vai perdendo aquela questão de que é dever do Estado garantir a saúde. E eu ouso também dizer que a política de, como é que a gente chama, da questão fiscal, ela foi regulação, como é que é? Ela foi o impulsionador dessa política neoliberal de privatização, né? Porque, não podendo ultrapassar uma média de 56%, né, dos gastos públicos com o pessoal, a gente eles terceirizam, então, o serviço, inclusive o serviço primário, começou pelo terciário, foi para o secundário, que eu acho que nem tem mais essa divisão, eu sou velha, sou velha desse lugar, mas não tem.
Mas o que interessa é que hoje as unidades básicas de saúde, começa de novo por Rio e São Paulo, são os locais que estão privatizados. As UPAs, as tais das UPAs, né? Todo mundo pede UPA, só que ela já vem privatizada. Já vem com o serviço precarizado tanto no profissional quanto no atendimento. Então, aí não tem, é uma UPA, ela atende de médio a casos graves, ela não tem os instrumentos, os equipamentos adequados para atender as nossas necessidades. Então, a responsabilidade fiscal, a tal da Lei 110/14 de maio, ela precisa de... É claro que a gente não vai se contrapor a uma fiscalização fiscal, mas não no formato de quem precariza e de quem leva todos os profissionais. Então, são as minhas considerações iniciais, e eu gostaria muito de alertar que nós precisamos tomar conta desse debate, que nós precisamos agora, nas conversações com os municípios, estabelecer o compromisso de manter o SUS. Ninguém está discutindo isso nos municípios. Está passando batido e as pessoas se comprometem em melhorar, garantir eficiência, mas não garantir o SUS como ele é. E o caminho que está colocado na América Latina, não vamos deixar de lembrar que foi a grande perda do Obama nos Estados Unidos. Frente aos grandes seguros, foi a garantia de atender a todos e todas. Este é um assunto que faz perder voto. Então, se nós não estivermos à ponta, lembrando que não vai ter políticas para os povos tradicionais de matriz africana, que não terá política para a população negra periférica, se nós não garantirmos o sistema único de saúde, se nós não garantirmos investimento no sistema único de saúde, se nós não garantirmos que não seja privatizada a nossa saúde. Porque, ao ser privatizada a saúde, o corpo negro vai ser tratado como sempre foi tratado pelo privado. Não importa a sua vida. Vai ser a carne mais barata da saúde, vai ser a carne entrega sem oxigênio, como foi na pandemia, vai ser a carne entrega sem vacina, como foi na pandemia, vai ser a carne entregue, como foi aqui no Rio Grande do Sul, nas enchentes, em que são os hospitais públicos que foram destruídos. Os hospitais privados estão todos já reconstituídos, e os nossos hospitais públicos, nas regiões que foram atingidas pelas enchentes, estão à espera de um milagre. Mesmo entendendo que o grande milagre, se eu acreditasse em milagre, se eu fosse uma mulher cristã, eu diria que o grande milagre foi a constituição do próprio SUS. Obrigado, gente. Eu acho que a gente tem... E aí, Gastão, eu largo aí a bola picando para você bater na trave, naqueles símbolos que você lá dizia e que nos ensinou, porque nós somos cria. Quem luta pelo SUS, eu quero que vocês entendam, somos crias de Gastão Wagner. Obrigado para todos, todas e todos. Obrigada, Cota. Sempre assertiva, sempre na ferida. Muito obrigada, Cota Mulangi. Mesmo usando a internet a cabo, ela está muito estável para mim também, impressionante. Você de um desrespeito com a gente, né? Ela te oferece mais caro, dizendo que vai melhorar, e você fica refém da mesma situação. Cota, como é que era o nome? O Adão perguntou se você estava falando da lei fiscal, a Cid perguntando se é o arcabouço fiscal, se está, estava tentando lembrar. Dizendo que é em cima dessa lei do arcabouço fiscal que os municípios têm se calçado para privatizar, e que nós não temos sido assertivos como governo de esquerda nessa construção. Nós não temos. Na verdade, bom, vou deixar para o Gastão. Mas é isso, é nessa lei mesmo que eu estava colocando. Vou lá, Silvânia. Gastão, bem-vindo. Obrigado, viu? Gente, ó... Por favor. Eu quero dizer o seguinte, eu me senti honrado, não é formal, é verdade. O ser humano, a gente gosta de ser reconhecido, né?
isso que a Cota falou agora, que vocês falaram, eu fico muito honrado de ser convidado para pensar africanamente, para estar aqui com vocês, para dar minha opinião. É uma glória para mim, viu, gente? Verdade. Eu fiquei nervoso, estou pensando muito sobre o que eu vou falar nesses 15 minutos. É o seguinte, o SUS é um milagre, isso que a Cota falou, mas é um milagre que foi produzido por nós, pelo movimento das mulheres, pelo movimento movimento negro unificado, no começo do SUS, me procurava, me apoiava. Apoiar, eu descobri na vida, apoiar significa convidar, me chamavam para vir, para pensar na saúde da população negra, né? Me ajudava a pensar, porque sabia melhor do que eu, sente melhor, muito mais do que eu, e me empurra. Então, apoio, ajuda e me empurra. Então, a mensagem que eu queria trazer para vocês é o seguinte: o SUS, o que está na Constituição, a proposta, é uma proposta de política pública muito generosa. E tem muito a ver com a população negra. 70% dos brasileiros e brasileiras somente tem o SUS. 25% tem convênio privado, tem dinheiro, classe média, não sei o quê. Desses 70%, se 70% virar 100%, desses 70% que só tem o SUS, 80% são pretos, pretas, negros e negras. É a população negra que usa principalmente o SUS. Né? E o SUS é uma proposta de direito universal à saúde. Agora, para o direito universal virar a prática, virar concreto, tem que ver as determinações, os impedimentos estruturais, o racismo, o preconceito com a pobreza, a ideologia, os valores neoliberais, que não precisa de política pública, que servidor público não serve para nada. Né? Então, assim, para a gente enfrentar... O SUS cresceu muito nesses 34... Hoje é aniversário do SUS, gente. 40 anos, é hoje. O SUS cresceu muito nesse... Mas é muito insuficiente frente aos problemas que nós temos. Né? A gente tem estratégia de saúde da família, equipe, para metade da população só, precisava até para 80%, para esses 70%. Aí, só que o povo vai, os diabéticos, esses 70%, 80% que precisam do SUS, vão para pegar insulina, para ser atendido, sobrecarrega as equipes. A gente está passando por um fenômeno no SUS, né, que é crônico, que é desde o começo, que é de subfinanciamento, não é priorizado, até porque é para a população pobre, né? Até porque é para a população negra, pode ser postinho, não precisa ter ambiência adequada, né? Os trabalhadores não precisam ter salário adequado, pode ser precarizado mais do que os outros, enfim. O que eu queria propor para vocês, para nós, não é propor porque isso já acontece, só reforçar, é que a saída para enfrentar os determinantes estruturais são nós, são as pessoas. Dizia o CD amarelo lá, eu falo CD até hoje, né? Nós somos nós, a nossa força somos nós. Então, nós temos, o SUS só existe no Brasil porque foi imposto aos governantes. Final da ditadura, o movimento na periferia, as donas de casa. A gente tem uns estudos que mostram que 60% dos postinhos das unidades básicas de saúde surgiu de movimento da periferia, principalmente de mulheres, e principalmente de mulheres negras. Então, o SUS é fruto disso. Os trabalhadores de saúde os médicos são divididos, uma parte anti-SUS, conservadora, racista, elitista, nossos colegas, Molangi. Mas a maior parte das enfermeiras, das psicólogas, dos agentes de saúde de comunidade, são pró-SUS. Né? Então, nós precisamos, gente, reforçar o movimento de saúde que permitiu a gente chegar até agora e enfrentar os problemas estruturais que o SUS tem. Já falei, financiamento, política de pessoal, gestão, enfrentar a privatização. Né? Nós precisamos reforçar o nosso movimento. E eu quero dizer uma coisa para vocês. A luta antirracista, a luta contra a desigualdade, esse nome aqui está perfeito, viu, de hoje. Desigualdade, o SUS sendo atacado com a terceirização, né? E a luta antirracista. Né?
Então, assim, o que eu acho é que para a gente enfrentar isso, eu preciso reconhecer, nós precisamos reconstruir a história. O movimento popular de saúde, o movimento sanitário de saúde tem essa história boa, mas tem uma dívida. Tem uma dívida com a luta antirracista. Nós fizemos um movimento de humanização super forte no governo Lula 1. Eu revi, precisa alguém escrever um artigo, eu estou querendo encontrar uma orientanda, afrodescendente, um orientando que escreva isso. Não tem uma palavra sobre racismo. Fala em desigualdade de poder, fala em empoderamento das mulheres, empoderamento da periferia, do controle social. E o SUS tem um controle social. Então, nós temos que apostar no movimento social e recuperar essa dívida histórica com a luta antirracista. A luta feminista da mulher, o SUS incorporou cedo. Eu só comecei a pensar no SUS antirracista porque o Movimento Negro Unificado e outras organizações da época. Eu era secretário de saúde de Campinas da segunda vez, só a segunda vez, 2001. Foram lá no meu gabinete, subiram, marcaram e me apoiaram. O que apoiaram? Convidaram, Gastão, põe racismo. Queremos ter política para a população negra. Queremos fazer isso de forma coletiva, através de participação. Você banca, a secretaria banca, vamos passar no Conselho Municipal, vamos bancar. Daí, há 2 anos, eu estava lá em Brasília com o Lula, eu era secretário executivo do Ministério da Saúde. Vai o movimento negro lá, me pressiona, me apoia, me empurra. Vamos fazer um encontro nacional, vamos tirar uma política. 2003, 2004, sai a política nacional. Né? Então, assim, precisamos ser provocados, ser apoiados, ser empurrados, ser ajudados e reforçar o movimento sanitário, movimento popular de saúde, com a perspectiva feminista, antirracista, da desigualdade e com propostas concretas para o SUS. Isso depende de muita conversa. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje tem que multiplicar por 1.000, 2.000, 3.000. Em 2015, somente um pedaço importante do movimento sanitário, que é a Abraço, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, ela funciona com GT, com grupos coletivos das mulheres, da desigualdade, da saúde mental. Só em 2015 que criou um GT antirracista, o povo de São Paulo, Luiz Eduardo, o Valclé do Rio, o pessoal da Bahia, né, Maria Inês? Só em 2015 que a Abrasco cria um grupo de trabalho oficial institucional com verba, com apoio antirracista. Essa Abrasco, na última gestão, nos últimos 3 anos, criou diretrizes e normas antirracistas para tudo. Tem cota em tudo, tem equidade em tudo. Vai fazer um congresso, cada mesa tem alguém negro, tem alguma negra, tem mulher, as regiões, tem alguém do norte, tem alguém velho, tem alguém novo, né? Ou seja, então a Abrasco passou por uma mudança em 4, 5 anos, no sentido que eu estou falando, né, de inclusão e do da luta, de quem vai defender o SUS. Deixa eu falar um pouquinho sobre o SUS. A gente tem que ser muito esperto, muito inteligente na forma de se comunicar com esse povo nosso, que a gente quer aglutinar, que a gente quer, né, interseccional, esse povo nosso interseccional, para resumir, né, para a gente ter proposta muito concreta. Problema de financiamento do SUS, falta grana. Nós temos que aprender a pedir grana, o Alexandre está aqui, economista, eu aprendi com eles, dizendo para que a gente quer, eles chamam de alocação. Então, nós queremos mais verba para o SUS para dobrar a quantidade de equipe de saúde da família, não só mais médico, agente de saúde comunitário, enfermeiro. Nós temos só metade do povo pode se inscrever, segundo as normas do próprio Ministério. Nós temos que dobrar isso. Não custa uma grana infinita. Nós temos fila. Melhorou o acesso ao câncer, mas nós temos fila. O direito de uma mulher com câncer de mama viver em Fortaleza é menor do que aqui em Campinas. Sobrevive mais mulher em Campinas pelo SUS. Tem menos fila, tem mais investimento. E aqui em Campinas, na cidade de São Paulo, da periferia é pior. As mulheres negras morrem mais cedo de câncer. Câncer de mama tem cura. Tem que curar 94%. O SUS cura 66% só. Em Salvador é 40%. Na periferia de São Paulo é 40% só. Essa é a desigualdade. Ela passa pela raça, passa pela pobreza, passa por ser mulher,
passa por morar na periferia, a gente sofre mais, morre mais. Então, nós temos que acabar com as filas, nós temos que investir, né, fazer encaminhamento. Isso, os outros países que têm SUS fazem isso, com critério de risco. O que é critério de risco? Tem suposição de câncer no pronto-socorro, no postinho, no centro de saúde, tem que sair da fila e ser atendido em 48 horas para fazer o exame, para o oncologista ver, para começar o tratamento em até 40 dias. Isso não custa dinheiro. Agora, tem que investir em mais mamografia, em mais equipe de câncer em Fortaleza. É diferente por região. Da periferia de São Paulo, do centro de São Paulo, né? A população ribeirinha, a população indígena, né? E em relação à terceirização, à privatização, a gente tem que enfrentar o racismo entre os trabalhadores de saúde. A cota ambulante já falou sobre isso, né? A desculpa, o pretexto para terceirizar, para criar as tais organizações sociais que precarizam o trabalho, que diminui a qualidade do atendimento, o pretexto é de pessoal, é de terceirizar a contratação precarizada São Paulo, Rio e por aí afora, né? Então, nós estamos lutando por carreiras do SUS, pública, para não precisar terceirizar. Nessas carreiras tem que ter cota no concurso, tem que ter essas carreiras de forma antirracista. Né? As carreiras não tem que ser só para médicos. Em outros países, em Portugal, na Espanha, onde tem SUS, igual nós, eles estão mais avançados na luta, a carreira é interprofissional, é para todo mundo. O piso que a enfermagem ganhou com muita luta, para as enfermeiras universitárias, para as técnicas e para o auxiliar de enfermagem, não foi egoísta, tem que ser estendido para psicólogo, fisioterapeuta, tem que ser o piso para todo trabalhador do SUS, técnico, universitário, auxiliar. Né? Então, nós temos que fazer isso. E, com isso, ir desconstruindo, desmanchando a terceirização, as organizações sociais. Meu tempo está acabando, acabou. Eu só queria dizer o seguinte, isso só vai sair, gente, se depender de nós. Se a gente criar um novo movimento popular de saúde, transversal com a luta antirracial, transversal com a luta feminista, transversal contra a luta contra a pobreza, transversal contra a luta contra a violência, transversal por ter dignidade urbana nos bairros. 50%, 40% do povo brasileiro vive em território ocupado pela violência, pela milícia, pelo narcotráfico. Não tem esgoto. 50%. Não tem luz elétrica, não tem urbanização, não tem espaço para lazer, não tem espaço para caminhar. Então, a nossa luta é por isso, é construir a esperança a partir disso. A gente precisa ser muito firme, como vocês são, vocês, o Movimento Negro. Muito firme, mas, ao mesmo tempo, tem que convidar, tem que apoiar, tem que chamar, nós temos que aglutinar uma força, né? Falar para o povo, não vote em quem é contra o SUS, não vote em vereador, em deputado. Nosso parlamento é horrível, a gestão está horrível, né? O SUS está emperrado, lá na minha terra a gente fala empacado, eu sou goiano, está empacado, não sai do lugar. A gente tem metade de cobertura de atenção primária faz 15 anos, não aumenta, as filas continuam a mesma, entra ano, sai ano, os postinhos continuam sem ambiência, sem conforto, os trabalhadores continuam precarizados, né? E concurso tem que ter cota, tem que ter cota racial, tem que ter cota feminina, como a Brasco está fazendo com seus congressos, com todo mundo. A minha faculdade é pública, é federal, aqui da Unicamp, tem cota há 15 anos, a UERJ começou, Alexandre, como você falou para nós antes aqui. A UERJ é o grande símbolo, está passando por uma crise que precisa de entendimento, uma crise entre nós, vocês me permitem ampliar o nós aí, né? Essa reitora tem uma história de luta popular, como é que resolve fazer o que está fazendo? Sabe? Usar os guardas universitários para reprimir os trabalhadores. E os trabalhadores, por que não senta com essa mulher? Por que não pede? Bom, mas enfim, isso é outra discussão. Mas, ou seja, nós temos que ter a capacidade, né, de ser intransigente com o racismo, com a desigualdade, com a pobreza, com a desconstrução do SUS, né, e ser muito transigente, aberto com a gente.
Caetano Veloso, que eu admiro muito, perguntar para ele se você está você está preocupado com os evangélicos? Ele falou assim, ó, a bancada evangélica, eu não quero saber nada, não quero contato nenhum. Agora, as mulheres pretas da periferia evangélica, eu tenho tudo a ver. Eu tenho tudo a ver. Eu não sinto que eu sou diferente. Óbvio que tem diferença. Mas nós temos tudo a ver. Nós estamos na mesma luta, né, que são evangélicas. Enfim. Gente, obrigado. Então, a mensagem, resumindo. Vamos fortalecer o controle social, o movimento popular. Vamos pensar, vamos ter proposta prática para o povo, ligada a nossos valores, antirracista, universais, antimachista, a democratização. E eu esqueci de falar, última coisa, viu, Silvani? O racismo institucional, o SUS tem racismo institucional, tem machismo institucional, nós estamos no Brasil, e é o Estado que controla isso, apesar do controle social, né? E uma das razões disso é os gestores. O gestor do SUS do Brasil até hoje é prefeito, governador e presidente que indica. Não tem esse lugar nenhum do mundo. Tinha que ter cota para gestor, uma seleção interna de quem já está no SUS, como é nos outros países. A maior parte dos gestores do SUS tem pesquisa indicando isso. Vocês podem aprofundar para a gente denunciar mais o racismo institucional. Tirando a atenção primária, que tem muita gestora negra, por causa que a enfermagem pode ser gestora, se a gente pegar dos especialistas para cima, os hospitais, só tem gestor branco, e a maior parte homem branco, com essa formação conservadora. Uma formação conservadora. Aqui, metade dos alunos da medicina, depois de 15 anos de cota, se declaram, 48%, há uns 5 anos, se declaram afrodescendentes. É barra pesada o racismo da universidade pública. É barra pesada. O que eles passam, que a meninada passa, as meninas, os meninos, e alguma parte dos professores apoia. É barra pesada. Agora, é bom ter a norma. É bom criar a lei. A Lei Maria da Penha protege as mulheres. Ainda que para aplicar, a gente tem que brigar. Então, as leis de cota, a lei de porcentagem, a lei de ter carreira, do gestor não ser cargo político partidário, ser cargo do trabalhador, fazer parte da carreira. Obrigado, gente. Agora parei. Então, olha, eu vou dizer, né? E o Alexandre fala da primeira parte, como o racismo adoece, o racismo está ali institucionalmente, né? E como o racismo é um crime perfeito, né? Você legislação e ninguém é punido, de toda a desigualdade nesse se avance, o racismo ele se meio camaleão, porque ele muda e se os privilégios, as desigualdades, as violências. Trazendo um histórico aqui de São Paulo, o Maluf e o Pita criaram o PAS, com idade, depois ele traz 90 e de 30% dos leitos do HC, reduzir os custos, depois veio as AMAs, privada, OE, grudada na UBS, 2007, está trazendo aqui uma linha dos retrocessos, né? E foi o SUS em 2021. Bom, eu tinha já dito aqui no chat para colocar perguntas, mas não vi. Marinês, você quer colocar alguma pergunta? Deixa eu ver, estou tentando abrir esse microfone. Pronto, eu abri. Eu acho que várias questões foram trazidas, né? Pelo Alexandre, pela Cota e pelo Gastão. Para mim, a pergunta que fica neste momento, e concordo que isso tem que vir como resultado de pressão, né?
movimento popular, e a gente tem que popularizar, socializar essas discussões, reflexões. Mas o que eu queria também, né, que vocês abordassem, todo esse processo que vem ocorrendo de passar a gestão, né, para as OSS, como isso compromete os nossos princípios e diretrizes dentro do sistema. Então, a integralidade da atenção. Talvez eu use até termos, como disse, vão mudando a terminologia, às vezes a gente fica meio para trás. Mas como se dá, por exemplo, a referência e contra-referência nesse contexto, quando eu tenho vários gestores e que não estão vinculados ao território? Um dos nossos temas centrais é o território, é onde as pessoas moram, é ali que a vida daquelas pessoas ocorre. Como eu consigo manter esses princípios e diretrizes quando eu tenho gestões que estão numa outra lógica? Então, agora a gente tem uma política antirracista, né, estabelecida no SUS, que é pressão, 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 para se chegar a isso. Como que eu insiro essa discussão, essa reflexão para trabalhadores que não são estatutários? Todo o nosso processo de formação, de capacitação, só que eu tenho agora vários gestores, vários tipos de relação de contratação de trabalho, né? Então, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, né? Vou dar um exemplo também, e paro. Nós estamos com um Programa Nacional de Equidade de Gênero e Raça, né? Da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação Permanente, que quem coordena é a Fundação, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, dentro do PROAS. E um outro exemplo, que eu estive num seminário sobre saúde no estado de Sergipe, e foi virtual, e o plano, quando eu vou analisar o plano de saúde de Sergipe, a gente tem lá a política, né, antirracista do SUS. Quando você vai ler o plano eu estou usando o Sergipe como um exemplo, nada disso está presente. Absolutamente nada. E quem orientou, quem fez a cooperação técnica nesse exemplo que eu estou dando, foi o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, porque dentro do PROADS tem agora o Planifica SUS. E aí, Gastão, Alexandre e Cota, como a gente se prepara para desmascarar isto? Porque as pessoas não percebem isto. Então, como que vocês percebem todo esse processo, né, dessa terceirização e todas as discussões? Voltando a um exemplo também do Gastão, Humaniza SUS. Como que eu vou fazer esse tipo de formação com profissionais que não são meus? Então, trazer um pouco esse tipo de reflexão, né? E a gente sabe que a média e alta complexidade ela está basicamente tomada pela terceirização. Como isso se vincula à atenção primária, ao território, ao controle social, né? É um pouco isso, eu não quero me estender, né? Mas das reflexões que vocês têm feito, das observações, é possível uma política antirracista numa gestão terceirizada, com uma outra lógica que não a do sistema, dos princípios e diretrizes? É o tema, né? Para a gente abordar, vocês já abordaram, mas trazer isso para o centro da conversa, enquanto das OSS, né? É possível
garantir os princípios e diretrizes do SUS numa gestão terceirizada, com trabalhadores e trabalhadoras precarizados. Como discutir carreira se eu não sou o gestor dessas... se a gestão de pessoal não está sob o nosso controle. É isso. Estou devolvendo para vocês nessa nossa segunda rodada. Deixa a mesma ordem, pode ser? Como eu fui Vamos lá, Alexandre. Fala, Alexandre. Eu ia me oferecer para ser o primeiro, mas tudo bem. Não, tudo bem. Não, é só por... Vocês fiquem à vontade. É só pela equidade. Então, tem que chamar ali. Como eu for o primeiro, eu tenho que ser o último agora. Eu não sei qual Alexandre quer. Eu estou me oferecendo para ser o primeiro. Tudo bem, vamos com... Porque quem fala por último eu acho que é mais o mais velho, enfim. Então, como eu tive a honra de ser o último, agora eu tenho a obrigação de ser o primeiro, eu acho. Pode ser, Alexandre Cota. E a nossa chefa, Silvani. Eu vou ser rápido, porque nós temos agora menos tempo ainda. Que é o seguinte, o Silvani, política racista, antirracista, política racista sempre é possível, eles fazem. Política antirracista nós sempre vamos fazer. Política de luta feminista nós vamos fazer. Agora, a instituição assumir isso, qual o grau que vai tornar a política oficial, que vai penetrar a atenção primária, o hospital, o cotidiano, né? O racismo cotidiano contra os usuários do SUS, o Alexandre falou. Tem pesquisa, ele citou pesquisas. Faz menos pergunta para a mulher preta, as consultas são mais rápidas, né, do que para a mulher branca. Assim, tem racismo. Chama a polícia mais, abre mais BO no SUS. Né? Então, assim, ser antirracista, defender o SUS, defender os direitos, nós sempre vamos fazer. Eu vou dar um exemplo assim, prático contemporâneo. Essas OS foram adotadas, infelizmente, a terceirização, esse programa aí PROAD que você falou, foi ainda nos governos de Dilma, etc., que toda a educação permanente, a formação, inclusive para a atenção primária antirracista, passaram por hospitais privados, grandes hospitais privados, o Einstein, o Sírio, Oswaldo Cruz, nunca foram na atenção primária. Os chefes tudo lá são brancos, sabe? Então, com o novo governo, nós estamos brigando, pelejando, com aliado a gente briga, mas peleja, né? Nós estamos pelejando, nós estamos tentando fazer um curso de formação da atenção primária para 7 mil trabalhadores da atenção primária, com apoio da OPAS, com essa Brasco junto, com a Fiocruz, com a Unicamp. Por que a gente foi para Brasília? Não queremos o Einstein nem a coisa para dar curso para atenção primária, queremos nós. E nós vamos recrutar professores e professoras, trabalhadoras, que estão na atenção primária, com cota. Fizemos seleção pública, com cota pela Fiocruz, cota por região, cota racial, cota por gênero. O ano que vem vamos começar um curso para 7 mil pessoas, curso grande, turma pequena de 20 pessoas, para discutir a prática. Tem que brigar, tem que tirar isso. Foi errado. Eles podem entrar complementarmente, talvez até possa, mas eles viraram o monopólio da educação permanente. Com as OS é a mesma coisa. Um município sozinho não consegue se livrar das OS. Você tem que fazer um grau, por isso que eu falei que precisa de recriar o movimento sanitário de novo tipo, com mais luta antirracial, com mais democracia, com mais radicalidade de controle social, de cogestão, de gestão democrática, tão forte quanto dos anos 90. Porque isso tem que refundar. Sem o Ministério da Saúde de maestro coordenando, sem o apoio de 7 estados, 5, 10, um pedaço dos estados, nós não vamos conseguir que a maioria dos municípios médios, grandes e pequenos consiga se livrar das OS. Sem o apoio do Ministério, em dinheiro, em educação permanente. Então, é um movimento que nós temos que fazer. Por isso que eu estou apostando no movimento. E da gente se repensar, reabrir. Por isso que eu disse, uma das falhas, um dos erros graves do movimento sanitário foi passar longe do antirracismo. Demorou a chegar, está chegando.
A gente consegue chegar, vocês estão conseguindo chegar, empurrando, pressionando, diferente dos racistas que você vai processar, ou, quer dizer, é um grau de racismo, não vou entrar nessa discussão, mas, enfim, o movimento popular tem que mudar, ele tem que, nós temos que ficar forte, nós temos que fortalecer o controle social, e mudando as normas de gestão. Por que gestor continua sem cargo de confiança de prefeito? É vereador que indica, é deputado federal, deputado estadual. Não presta. Não presta. Os hospitais federais do Rio de Janeiro. É um horror. O Alexandre está lá. Mas não é só eles. O Bolsonaro, em um mês, mudou os gestores do Ministério da Saúde sem mudar nenhuma lei. Tirou quem entendia de vacina, quem entendia de epidemiologia, quem entendia de periferia, quem entendia de... E botou os milicos dele e o Centrão. Não mudou uma lei. Ele não precisou mudar a lei. Bom, mas é isso. Então, o comentário, Marinês, nós temos que denunciar, e divulgar trabalhos do mundo inteiro. A OCDE, que é o Centro do Neoliberalismo, tem uma área de saúde e contratou 30 universidades públicas do mundo inteiro para avaliar os temas de saúde. Eles estão estudando há 15 anos e tem evidências, prova, de que os sistemas públicos do tipo SUS, o NHS, o português, o espanhol, o da Angola, o da Argélia, esse sistema de Cuba, esses sistemas públicos gastam menos e resolvem mais problemas. Muito mais do que os Estados Unidos, que não tem SUS. São muito melhor. No Brasil, nós estamos fazendo investigação provando que custa mais cuidar do diabético no privado, aquilo que o Alexandre falou, do que no SUS. E os resultados do SUS são melhores. Nenhum convênio não entrega insulina para quem tem diabetes. Nenhum convênio garante psicólogo para o diabético que está deprimido, está com dificuldade de viver. Então, o sistema em saúde, o mercado é ruim. O mercado não serve. Vários países capitalistas têm política pública que socializaram a saúde. Nós temos dados. Isso tem que ser passado para a população, tem que levar para a periferia. Não as tabelas grandes, mas levar os dados. Obrigado, gente. Já me despeço, vou ficar aqui até o fim, mas estou vendo que o tempo nosso está acabando. Pode ser eu. Não tem problema. Oi. Pode ser eu, se vocês estão me ouvindo, pode ser eu. Estão me ouvindo? Hã? Te ouvindo, me dá só um minutinho, só para colocar aqui uma... ok, desculpa aí. Ela não está me ouvindo. Tô ouvindo, sim. Tem mais uma... O Wilton Pereira está conseguindo colocar a pergunta dele aí no chat, no privado. Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que, primeiro, ele considera que a privatização é um câncer e o subfinanciamento crônico é um câncer. Mas aí ele pergunta como o racista é um sistema privatizado, o capitalismo é intrinsecamente racista dentro do SUS, contrário a tornando o sistema ainda mais racista, aí com os questionamentos trazidos. Eu não tinha vindo, só vou dizer que concordo com ele. Já estou te passando. Tá certo. Tá certo. Beleza. Peraí, seu microfone. Acho que ela está com delay lá, tá? Enquanto eu não consegui abrir. Sou eu agora? Sou eu? Sim, estamos... tá. Estão me ouvindo? Então, vamos lá. Eu queria dizer assim, Inês, que eu acho que eu arranhei na minha fala o quanto quebra os princípios, né? Acredito que a questão do controle social se perde totalmente, por exemplo, se o equipamento é gestado por uma OS, como que fica o Conselho Local de Saúde, por exemplo? Vai ser composto como? Como é que é a governança desses espaços? Não tem lugar nenhum.
Como que é feita a prestação de contas dos espaços para dentro do Sistema Único de Saúde, para dentro dos conselhos. A questão da integralidade, quer dizer, cada vez mais a gente se afasta de um conceito de saúde integral, do conceito de equilíbrio biopsicossocial, mental, e se aproxima do sistema biomédico tradicional ocidental, que atende a queixa e manda embora, e que isto é o que está colocado. As práticas de promoção de saúde serão apresentadas por quem? Se o Estado não é mais responsável por isso. Quem vai ficar e quem vai ganhar com o grande mercado da vacina, por exemplo, né? Essas coisas todas não estão respondidas porque é aberto. O que nós temos até hoje em termos de relação com o privado é que o privado, ele recebe o dinheiro, ele tem que nem aquele fator que ele deveria ter experiência e ter recursos para que possa manter, mesmo que o Estado não repasse, nem isso tem sido levado em consideração. A precarização, o fato de ter 2, 3 formas de sistema de contratação dos profissionais. Então, nós temos um profissional que é MEI, um profissional que é CLT, um profissional que é estatutário. Aí o estatutário, ele cumpre a sua carga e aí faz por fora um outro processo. Como é que fica? E a judicialização da saúde, que é algo crescente nas Américas, principalmente na América do Norte, e que nós temos aqui no Brasil uma política que diz que a saúde é dever do Estado e que é ele que tem que cumprir, mas se a gestão está pela OS, quem é que é acionado na hora de quando o serviço não é apresentado? Quando o Gastão traz a questão, eu sempre, a diabetes, quando eu fui gestora, era um conflito na questão da integralidade e universalidade, porque quando me pediam aquelas uma Lantus, por exemplo, cada Lantus que eu dava, eu deixava quase 100 pessoas de insulina regular sem insulina regular. E aí a gente não tem nada disso nítido de como que é constituído. Eu me chicoteio às vezes pela experiência que a gente tem em gestão e pelo fato de nós estar afastados. Mas também não estamos afastados porque a gente quer, mas a gente é profissional de capacidade, de qualidade. E aí, como disse, quando foi aquele debate, o pessoal reclamou da ministra de Ciência e Tecnologia, é verdade, eles nos chamam na rabeira e acho que a gente tem que aceitar, e muitas vezes a gente aceitou por essas coisas que o Gastão falou, que a gente sabia que se não fosse nós, não ia. E aí, só que terminou isso. Não dá para colocar profissionais que entendem dessa gestão para fazer, e eles também não querem ouvir, não criam esse espaço. Eu tenho dito como pediatra, por exemplo, que essa questão da gestão tem levado crianças à morte real, porque a gente não tem feito o debate da bendita vacina de pneumo 13 e pneumo 10, e nós continuamos com a pneumo 10, e o controle social não avança. Por quê? Porque nós estamos refém. Quando nós somos um país que desbancamos marca, o que foi o nosso avanço com a política do SUS? O outro milagre que o SUS proporcionou foi o controle do HIV/AIDS. A gente só controlou porque existia SUS, porque fez cair patente, e só conseguimos fazer isso pelo controle efetivo do SUS. E a gente tem que lembrar quem é que estava lá. Quem estava nessa gestão? Quem estava na Secretaria Executiva? Quem estava colocando? Eu não sei o que aconteceu. Hoje, para esconder a questão financeira, é o Ministério da Saúde que mais caminha a passos largos à política neoliberal de privatização. A gente é contra a privatização das estradas, a gente é contra a privatização dos aeroportos, a gente é contra a privatização da luz, a gente é contra a privatização da água, mas quem é que é contra a privatização do SUS? Quem é? Sabe, é assustador para nós profissionais do SUS discutir, por exemplo, nos municípios. Aqui em Pelotas, eu sou presidente do Conselho da Mulher aqui de Pelotas, e nós fomos ver os resultados dos exames, por exemplo, a
há 6 anos atrás, do Papa Nicolau. Denúncia comprovada que o laboratório, que era complementar e privatizado, dava laudo igual para todo mundo. Sabe o que aconteceu com a secretária de saúde que fez isso? Foi punida para cima, virou secretária estadual do Rio Grande do Sul. E as mulheres morreram com câncer de colo por resultado falso negativo. Como é que foi para a privatização? Os mesmos laboratórios, os lugares de tomografia, que estão sempre com tomógrafo estragado, quando privatiza, fica tudo bem, é o mesmo tomógrafo. E aí eu dizia para a Inês, quando a Inês nos provocou para esse debate, a gente nunca fez esse debate. Eu queria aqui agradecer muito a Pensar Africanamente, porque a gente não discute, a gente protege a economia sempre. A gente não enfia a mão nessa cumbuca. E aí eu confesso que eu fiquei, gente, nós vamos discutir isso, nós vamos enfiar a mão na cumbuca, Maria Inês, e falar, vamos chamar. E aí eu acredito que temos que continuar esse debate. A gente tem que, de repente, não sei como incluir, isso que o Gastão disse, que nós temos que multiplicar. A gente tem essa felicidade no Pensar Africanamente, Gastão, que muitas das pessoas vêm assistir depois este programa. Mas os movimentos, esse movimento onguista, que até sonha em ser uma OS, porque é muito dinheiro, não pauta isso também. Não vai pautar. Porque é como se colocasse, sabe? É como dizer, talvez o maior sonho das ONGs seja um dia ser uma OS. E como é que a gente faz isso? Eu não sei. Isso eu não sei, assim, realmente, Maria, eu acho que fere o princípio respondendo, fere desse jeito, não terá integralidade, cada vez mais a universalidade vai ser atacada. Lembrando, assim, por exemplo, a tranquilidade, que nós temos que exigir internacionalmente, por exemplo, que todo mundo que vem para cá, talvez fosse um ganho, não tirar essas questões. Mas assim a gente se dá conta que para ir para a Argentina tem que fazer seguro de saúde, e que todo mundo vem para o Brasil e é atendido, e que nós não propusemos em nenhum momento, pelo menos, 2 vias. Que a gente tem que ir para os Estados Unidos e ser atendido, que a gente tem que ir para a Argentina e ser atendido, porque eles chegam aqui e são atendidos pelo SUS. A gente nunca fez esse debate a nível internacional. Eu fui ver isso agora que fui representante da CPLP, dos países de língua portuguesa, e aí eu disse, gente, eu tenho que ter seguro nesses lugares, não tem nada que me atenda. E eles todos vêm para o Brasil. E os países não se responsabilizam com a... Então, assim, em vez de precarizar, por que a gente não tenta buscar, como disse o Gastão, uma nova forma de financiamento? A gente sabe quem deve para o SUS os grandes planos de saúde e seguro que não pagam sequer a previdência. Então, por que a gente não regulariza isso? Mas, em tempos de eleição, a maioria dos secretários de saúde do município não é alguém da administração em saúde, porque é a indústria farmacêutica que banca boa parte das campanhas políticas por todo esse país. É esse sistema privado, a propina se dá desse lugar. Ou eu estou mentindo? Eu enlouqueci? Então, assim, ou nós vamos discutir isso a fundo, e aí eu acho que os próximos programas que a gente for locar, eu acho que eu concordo, eu acho que a nossa grande questão talvez seja, a gente tem uma grande quantidade, a população negra é a base dos profissionais, então eu acho que a gente tem que trazer sindicato, tem que trazer esse povo para esse debate, para a gente continuar. Eu fico revoltada, me entusiasmo de tal maneira, fico louco, me sobe, mas olha, a água, o povo diz que o povo das águas é calmo, eu viro uma pororoca, olha, já é água com rio, porque não dá para ficar quieta quando se provoca nesse sentido. Muito obrigada pelo espaço, espero que a gente possa se somar
A política de saúde da população negra privatizada, se não foi implementada até agora, muito menos na privatização. Beijo no coração de vocês. Tá. Olha, eu aqui me recuperando de uma gripe, a tosse resolveu ouvir logo agora. Obrigada por ser viva também, né? Aí ela deu o recado dela, ó, tá vendo? Ainda bem que ela deu o recado. Alexandre, por gentileza. Seu microfone. Sim. Eu tive... eu não sei nem exatamente qual a palavra, mas a oportunidade de participar, ou de pelo menos observar ativamente o debate a respeito da questão da eficiência no SUS. Eficiência em sistema de saúde no SUS. Eficiência, o artigo 37 da Constituição brasileira, né, coloca como um dos pilares, além de impessoalidade, etc., eficiência na prestação de serviços públicos. Então, esse debate foi, em grande parte, aprofundado no SUS a partir de uma investida do Banco Mundial. Em 2008, o Banco Mundial publicou um livro onde avaliava um conjunto de hospitais em São Paulo e comparava organizações sociais ou sucedâneos ou similares com a gestão pública e atribuía larga vantagem a esse modelo de gestão. Eu conheço as pessoas, conheci as pessoas, estive na apresentação desse trabalho, e eu tinha uma postura, e ainda tenho, muito crítica em relação àquele trabalho, porque eu fui uma das pessoas que trouxe para o Brasil, os modelos de avaliação de eficiência, os modelos econométricos, estatísticos, econômicos e matemáticos para avaliação de eficiência em saúde. Então, isso é fato comprovado pela literatura. Eu sou uma das pessoas que, em primeiro lugar, trouxe isso. Já tinha um antecedente do relatório do Banco Mundial de 2000, que comparou países com parte desses métodos e que eu tive a oportunidade, eles fizeram uma apresentação à época no IPEA, e eu tive uma postura muito crítica, fui ignorado, eu era... em 2000, né, eu era quase que ainda recém-doutor, tinha 4 anos de doutorado, era funcionário há pouco tempo, enfim, não fui ouvido. Mas quando nessa segunda investida, nessa segunda onda, digamos assim, 2008 já, quando o Banco Mundial publicou esse livro, aquilo me chamou a atenção. Espera aí, os caras estão usando determinados métodos de maneira absolutamente, no mínimo, descuidada. De maneira descuidada, uma amostra totalmente torta, os métodos não estavam no estado da arte, mas as conclusões eram bombásticas. E as conclusões vão sempre na direção: há espaço para cortar orçamento público. Há espaço para fazer a mesma coisa que se faz com muito menos dinheiro. Esse movimento continuou e agora, em 2017, o Banco Mundial novamente publicou isso, sempre da primeira página de imprensa. Isso pauta a imprensa brasileira de maneira assim assustadora, porque é manchete. E aí o Banco Mundial produziu de novo um estudo, e mais, na gênese desse estudo de 2017, 2018, lá estava eu, havia sido convidado para fazer parte do grupo de trabalho que eventualmente ia fazer. Eu nunca trabalhei no Banco Mundial, eu já era do IPEA e da UERJ, tinha uma visão muito crítica. Fui convidado. Lá pelas tantas, com o processo de trabalho ainda em curso, um dia foi publicado um trabalho acabado. Eu falei, mas assim? E foi assim que foi feito.
de uma hora para outra, saiu um estudo do Banco Mundial dizendo que você tinha condições de economizar não sei quantos bilhões no sistema público de saúde, fazendo a mesma coisa, ou então que poderia expandir a oferta de serviços. Bom, como eu reagi a isso? Eu fiz um trabalho, uma apresentação no Tribunal de Contas da União, em 2019, contestando esse trabalho. Eu tive a oportunidade de publicar com colegas. Eu publiquei um livro, editado agora recentemente, em 2021, pela Fiocruz, em coautoria com o Dr. Carlos Otávio Occhi Reis, cujo título é SUS e o debate em torno da eficiência. Isso foi publicado pela Fiocruz, onde nós colocamos, assim, olha, o fato de ser, é o imperativo constitucional, e até mesmo na economia mais tradicional, eficiência ser um conceito muito valorizado, não quer dizer que eficiência seja qualquer coisa, que possa ser tratado de qualquer maneira. Por exemplo, o argumento que é muito comezinho, que é muito utilizado, de eficiência, que é o que o Banco Mundial fez recentemente, olha, você pode economizar tantos bilhões e fazer a mesma coisa. Primeiro, em um sistema que já é subfinanciado, reconhecidamente subfinanciado, você vai tirar dinheiro de onde? E mais, uma das contraposições que nós fizemos, se você é ineficiente, dependendo de como você meça a eficiência, porque tem diversas maneiras de você medir eficiência. Eficiência produtiva, eficiência econômica, eficiência de escala, eficiência de escopo. Tem diversos conceitos de eficiência que podem ser instrumentais para dizer para onde é que você vai. E eu dou um exemplo muito comum. Eu sou professor na UERJ de Economia da Saúde e eu pergunto lá aos meus alunos, olha só, eu vou dar R$5.000, um experimento muito sério, eu vou dar R$5.000 para você construir uma casa. O que isso vai significar? Dinheiro posto fora. E se eu obrigar você a gastar esse dinheiro, eu vou jogar o dinheiro fora e vocês vão jogar dinheiro fora. Porque é impossível construir uma casa decente com R$5.000. Então, eventualmente, para você ser eficiente, você tem que aumentar o aporte de recursos. E não só aporte de recursos financeiros. Você tem que aumentar o aporte de recursos humanos, você tem que fazer integrações regionais, você tem que fazer avaliações de modo permanente, você tem que fazer avaliações ex ante, ou seja, pensar no que você vai fazer antes. Você não pode ter, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, né, praticamente metade dos hospitais com menos de 50 leitos. Porque isso é absolutamente antieconômico, porque todo prefeito quer ter um hospital para chamar de seu, para inaugurar com o nome do pai dele, que foi médico, não sei das quantas. Isso é absolutamente antieconômico. Mas isso já está dado. Então, isso não é a natureza intrínseca do SUS. Não, isso são decisões que podem facilmente, daqui para frente, serem coibidas. E mais, quando você avalia na iniciativa privada, que ela tem uma vantagem, né, o doutor Gastão colocou muito bem, você atende 25% da população do país. Que 25% é esse? Você já tem uma seleção de risco que te favorece, porque o SUS atende todo mundo. O SUS atende o sem-teto. O SUS atende o que levou tiro de fuzil, né, nas comunidades. O SUS atende a pessoa que passou com diabetes a vida inteira sem nunca ter sido tratado. O plano de saúde ele não faz isso, porque essas pessoas, até por uma limitação de renda, nem têm acesso a esse tipo de serviço. Então, você fazer comparações entre público e privado, sem levar em conta que tipo de população, que tipo de integralidade, se é que há, né? Que tipo de compromisso que você tem com a saúde das pessoas, é de um descompromisso com a seriedade, para dizer o mínimo. Falta de caráter, podemos dizer. Que salta aos olhos. E aí, eu tive também agora a oportunidade de publicar um outro livro. Esse é um livro coautoral também, não é só meu, quer dizer, eu ajudei a publicar, organizado. Esse livro foi publicado pela OPAS, CONAS e IPEA em conjunto, cujo nome é SUS, Avaliação da Eficiência do Gasto Público em Saúde. O organizador é Carlos Occhi Reis,
E dentro do conjunto de autores, tem eu, Carlos Ock, Francisco Fúncia, Luiz Viana Sobrinho, Maria Angélica Borges dos Santos, Renato Tasca, Rodrigo Pucci, Simone Souza Cardoso, onde nós tratamos essa questão de eficiência de maneira bastante cuidadosa, bastante exaustiva, discutindo conceitos, relativizando coisas e, inclusive, com uma aplicação extensa de métodos quantitativos em base de dados gerados pelo SUS. Dentro do SUS, extraído do SUS. Então, ou seja, isso não é uma coisa para ser tratado em 3 páginas. E aí, como isso, logicamente, que atende interesses majoritários, né, de caráter empresarial, porque isso faz parte de uma grande concertação de dizer que tudo que é público é ineficiente e que tudo que é privado é eficiente. Isso, a própria literatura internacional, né, o Gastão Wagner trouxe isso, né, novamente, não atesta isso de maneira alguma e refuta esse posicionamento em várias instâncias. Você olha, não tem um predomínio absoluto, depende das circunstâncias, depende do método que você vai usar, depende dos objetivos da avaliação. Ou seja, essa coisa tem de ser, esse tratamento dessa questão, ele tem de ser extremamente cuidadoso. E aí, quando você aparentemente usa como desculpa, né, o anteparo, o alicerce dessa profusão de organizações sociais de saúde no SUS, é o quê? É a questão da suposta eficiência. São 2 suportes. Né? Burlar a lei da responsabilidade fiscal, ou pelo menos driblar a lei da responsabilidade fiscal, e porque é mais eficiente. Porque mais eficiente a gente descarta. Assim, de cara, você... não há estudo algum sério feito no Brasil que minimamente garanta que o OS seja eficiente na prestação de serviços de saúde. Ainda mais dentro de todo um contexto, né, de saúde pública, dessa privatização branca, né, que tem sido feita por dentro do próprio sistema de saúde. E aí cabe dizer, né, nós temos os dados, né? Inclusive o IPEA tem um banco de dados a respeito de organizações sociais, inclusive na área de saúde. Em governo de esquerda e de direita, essas coisas estão sendo feitas, porque isso fica muito conveniente. Olha, o mesimo da responsabilidade, eu botei o cara lá, eu não gastei o dinheiro e botei alguém que é muito capaz para fazer. E o que nós vemos aqui no Rio de Janeiro, eu me lembro que no início da pandemia, e eu escrevi isso, quando os tais dos hospitais de emergência, de campanha, etc., começaram a ser feitos, eu falei, olha, OS no Rio de Janeiro não é problema de saúde pública, OS no Rio de Janeiro é problema de polícia. Porque o histórico é o pior possível. Quando vai na OS, a OS não tem sede, está no nome da dona Sebastiana, que nunca soube que aquele negócio existia, e a sede está lá na casa dela. Quando você vai olhar os gestores, ninguém absolutamente tem experiência alguma em questão de saúde pública, e não deu outra. O governador foi deposto. Teve gente presa. E eu escrevi isso à época porque nós estávamos construindo uma agenda de pesquisa sobre a questão da saúde no contexto da pandemia, e eu falei, olha, OS não é parte da solução, é parte do problema aqui no Rio de Janeiro. E aí, olhando com um pouco mais de detalhe essa questão das OS, né? Ou seja, as supostas vantagens que não estão comprovadas, ainda assim, se pudessem ser comprovadas, somente seriam no curto prazo, que não é horizonte suficiente nem adequado para você avaliar a saúde pública. Porque, inclusive, os contratos são contratos de curto prazo. A cada gestão que muda, e às vezes dentro de uma mesma gestão, as OS mudam e se revezam. Um outro problema, que já foi muito bem abordado aqui pela Cota, fala da questão da mão de obra, que eu chamo de mão de obra totalmente heteróclita, né? E com baixa produtividade, porque são pessoas... você junta pessoas em regimes de trabalho totalmente distintos, e aí você não tem como
Essas pessoas têm culturas diferentes, formações diferentes, motivações diferentes, incentivos e perspectiva de carreira totalmente diferentes. Então, esse negócio não pode dar certo. E mais ainda, né? O mesmo trabalhador pode ter vários vínculos. Instituições totalmente diferentes. Então, ou seja, não tem como esse negócio funcionar bem. Uma outra questão é a desordem contratual. Eu tive a oportunidade também de participar de um grande projeto de avaliação de organizações sociais, em conjunto com a FGV e com a OPAS, que durou bastante tempo, e eu, novamente, manuseei uma massa enorme de dados, e cada vez que eu tentava fazer contato com essas instituições, onde é que estão os dados do que vocês fizeram? Não tem nenhuma sistemática de dados que permita, eventualmente, você fazer avaliações. Os contratos são os mais distintos possíveis, então não tem um modelo de contrato que a gente possa comparar de alguma maneira e dizer assim, olha, vamos olhar o desempenho dessa instituição, vamos olhar o desempenho dessa instituição à luz de cada um dos contratos, porque os contratos são totalmente disparatados. Não há monitoramento efetivo nem eficaz, ninguém acompanha, ninguém cobra. E em alguns casos eu me perguntava, mas como é que pagaram? Se o que está escrito aqui no contrato, que deveria ter sido feito, não tem um único dado que comprove que foi feito. Cadê o banco de dados que foi? Aí chama o estatístico da instituição. Eu tive a oportunidade de falar com donos de OS, de grandes OS, que eram responsáveis por grandes hospitais de grande porte, pelo Brasil. Chama o fulano, que o fulano vai trazer, vai gerar uma correria enorme para tentar gerar dados. E aí vem banco de dados em Excel. E aí, enfim, a taxa de mortalidade vem calculada das maneiras que vocês possam, todas as maneiras possíveis e imagináveis. Estou falando taxa de mortalidade porque eventualmente é a coisa mais, mais trivial. Mas todos os outros eventuais indicadores. Ou seja, é uma coisa... E um outro problema é que o curto prazismo, como essa coisa é toda de curto prazo, e você tem resultados que você não observa no curto prazo em saúde. Eu costumo falar para os meus alunos, eu lembro do modelo privatista de transfusão de sangue, quanta gente matou no Brasil. Por quê? Você fazia uma transfusão de sangue, pegava hepatite, pegava uma série de doenças. Quando teve a epidemia da AIDS, foi uma hecatombe entre os hemofílicos no Brasil. Por quê? Porque banco privado comprava sangue na rua, de pessoas em situação de rua, já à época, comprava banco, e você não tem como monitorar o resultado. Você vai descobrir que ficou doente 1 ano depois que tomou a transfusão, como você vai responsabilizar alguém? Não, se hepatite você pegou, sabe lá onde? A AIDS você pode pegar de 500 maneiras diferentes. Então, você não pode responsabilizar. Então, ou seja, esse modelo privatista, que é curto prazista, que é de curto prazo, e que aí, voltando aqui o Gaston falou muito bem, eu tenho isso documentado, eu já defendia isso há uns quase 20 anos atrás, a questão da carreira de Estado em saúde, que são pessoas que têm compromisso com o Estado brasileiro, que teriam compromisso com o ciclo de vida das pessoas. E esse modelo de contrata hoje, descontrata amanhã, toda hora tem escândalo na televisão, fechou a OS. Aí a OS diz que o governo do Estado não repassou o dinheiro, o governo do Estado diz que repassou o dinheiro, mas a OS não cumpriu as obrigações, os servidores todos vão embora, a memória daquelas pessoas vai toda embora, os saberes acumulados vão embora, os prontuários dos pacientes vão embora. Como você vai fazer saúde pública a sério em um modelo desses? Como você vai fazer saúde pública a sério com um modelo absolutamente caótico, que essa que é a verdade, esse modelo de OS é um modelo absolutamente caótico. Mas tem determinados lugares que dá certo, lugares em que isso dá certo. Mas nesses lugares que isso dá certo, você não consegue saber se deu certo porque a avaliação que foi feita acha que deu certo, porque você não tem protocolos de caráter nacional para avaliar isso. Quais são os protocolos que o Ministério da Saúde tem, ou que alguma autoridade nacional tem, para dizer assim, não, você está dizendo que deu certo. Assim como o Banco Mundial, lá em 2008, disse que aquele conjunto de OS lá de São Paulo estava dando certo. Mas aquilo foi o método deles. E aí, o que acontece? Como determinadas instituições têm muita reputação, essas organizações multilaterais chegam no Brasil, complexo de vira-lata. Peraí, é o Banco Mundial que falou, então é verdade absoluta. Determinadas instituições estão acima do bem e do mal.
Então, é a instituição A, B, C ou D que falou, isso não passa por escrutínio de ninguém, esses eventuais modelos de sucesso. Então, ou seja, respondendo a ótima colocação, né, da Maria Inês, esse negócio não tem a menor condição de funcionar, no meu modo de ver, no meu modesto modo de ver, não funciona bem. E onde eventualmente funciona bem, nós não conseguimos internalizar o que tem de bom lá para eventualmente trazer para o restante que não funciona bem. Porque as coisas não são registradas de maneira organizada, sistemática e protocolada. De modo que esses aprendizados possam eventualmente estar sendo transmitidos intergeracionalmente. Olha, daqui a 10 anos, todo mundo sabe que o fulano lá fez certo e o Beltrano fez errado. Não tem nenhum banco de memória da atuação das OS no Brasil. Quem quiser fazer, vai ter que fazer como eu fiz. Ficar telefonando para dono de OS, pedindo, pelo amor de Deus, para ser atendido. Eu acho que não é assim que se faz saúde pública, então eu não acredito nesse modelo. Muito obrigado aí a todos pela atenção. Gente, nós que agradecemos. Agora, eu fiquei pensando até na fala da Cota, quando ela disse que todo mundo defende, que é contra a privatização dos Correios, das rodovias, não sei o quê, ninguém é contra a privatização do SUS. Mas, ouvindo vocês, eu fiquei pensando, será que essa coisa não está sendo feita de uma maneira que não está tão perceptível que está ocorrendo? Né? Porque vocês trouxeram elementos que, para mim, e uma pessoa razoavelmente antenada, eu fiquei, gente, que imbróglio é esse? Né? O que está acontecendo? Então, eu acho que está sendo feito de uma maneira também que não está tão perceptível para as pessoas, para a população, que isso está ocorrendo. Né? Então, eu acho que Cota tem toda a razão. Vamos tentar puxar mais os sindicatos para acompanhar essa série de diálogos nossos. Eu até mandei a programação para umas 3 pessoas que eu conheço que são sindicalizadas. Eu falei, ajuda aí a divulgar aí nos sindicatos, mas eu acho que nem chegou tanto, mas a gente tem que achar formas de que cheguem para que se comprometam com esse processo também. Agora, ainda bem que é só o primeiro diálogo, viu, gente? Porque a questão é complexa e é um imbróglio que precisa ser desvelado, precisamos realmente dar continuidade. Eu não vou dizer aqui para quem está nos acompanhando quando é que a gente volta, que ainda estamos vendo, mas a gente tem aí uma série de mais uns 3 ou 4 diálogos previstos discutindo essa questão. E vamos ver se a gente consegue fazer com que capilarize mais o interesse das pessoas pela temática também. Cota Mulangi, você viu que a mãe Gi está aí acompanhando, né? Como você usou a palavra pororó, que ela disse, falou direto no coração da Amazônia, doutora Regina, querida. Mãe Gi, Macuyunzam, Macuyu, que bom, muito obrigada, só está aí nos acompanhando também. E ela nos provocando aí para a COP 30 em 2025. Vamos à luta, quem sabe a gente consegue se organizar e estar lá também contribuindo para dar visibilidade para todo esse processo de discussão. Agora, eu vou confessar a vocês que agora há pouco, quando a gente estava começando, eu estava no Wi-Fi. E eu pensei, eu vou colocar o cabo, que é mais seguro. Mas vocês sabem que o cabo me criou 1001 problemas aqui ao longo da transmissão. Agora há pouco eu falei, gente, vou voltar para o Wi-Fi, quem sabe? Estabilizou, que está uma maravilha. Falei, é uma coisa impressionante isso. Marinoeli, parabéns aos convidados. Sabemos que o assunto está em aberto e cabe a nós participarmos mais efetivamente desse compromisso de um SUS antirracista e de um SUS enquanto política pública efetiva, com efetividade, garantindo os princípios todos que estão colocados, sem dúvida. Gente, Marina, você quer fechar colocar alguma coisa ou podemos, por favor? Não, acho que nós podemos encerrar começando, né? Porque a gente já percebeu que tem um longo caminho aí pela frente. Eu acho que a gente tem que voltar aos nossos trabalhos, né?
de formiguinha para estimular essa reflexão. Muitas dessas discussões a gente tem que sentar com algumas pessoas no tete-a-tete para estimular as organizações, né, de movimento negro, despertar sobre isso, porque, como você bem disse, e para mim também, e o desconhecimento que a gente tem, né, de vários trabalhos que têm sido feitos. O Alexandre cita vários trabalhos e textos e que esteve envolvido na produção sobre esse tema, e isso a gente precisa se apropriar, né? Se apropriar desse conteúdo, para se apropriar e também traduzir, né? Transformar isso como a gente começou lá com o movimento de base, dos movimentos populares em saúde, como a gente recupera, né, esse espaço. Para mim, eu saio satisfeita. E a nossa capacidade de fazer micro-revoluções exatamente. E fazendo crescer para uma pororoca, né, Cota Mulangi, Eu estou bastante feliz com isso, né, de saber que a luta continua, companheiro e companheira. Já nem sei mais se é companheira, companheiro, camarada, o que for. Mas eu direi, nós, irmãos e irmãs, que isso a gente vai continuar sendo, entre direita e esquerda, nós continuamos preto, irmãos e irmãs, e necessitando do SUS. Então, eu vou ter que sair, mas assim, um beijão, gratidão, acho que foi muito interessante, acho que a gente tem que realmente aprofundar, espero que a gente incomode, né? Tomara que sem incomodar não dá, temos que incomodar. Então, espero que a gente incomode e que a gente possa vir para essa coisa. Muito obrigada, beijão. Cota Mulangi, muito obrigada. Gastão, muito obrigada. Alexandre, muito obrigada. Marinês, muito obrigada por ter provocado esse início de diálogo. A Alva está aí acompanhando a gente no chat, muito obrigada. O Luiz mandou a justificativa porque ele não está acompanhando, porque é aniversário dele hoje, chegou lá o pessoal para fazer uma festa surpresa, vai assistir depois, então. E a vocês, afronautas, a cada uma, muitíssimo obrigada. E como eu sempre digo, né? Autocuidado e cuidado mútuo são ferramentas ancestrais que nos trouxeram até aqui. Pratiquemos. Nós voltaremos na terça-feira com a coluna do professor Anderson Flor. Fiquem aí atentos, atentas, atentes e cola aí no Pensar Africanamente. No mais, gente, até a próxima. Muitíssimo obrigado e vamos nos organizando.